Opa, estamos ao vivo? E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Muito boa noite a todos que estão aqui comigo ao vivo para mais uma Cyber Live. E para você que ainda não me conhece, eu sou o Anderson. Seja muito bem-vindo. Eu sou estrategista em privacidade e cibersegurança pessoal, fundador do SVD, e o meu propósito aqui com o CyberDef é ajudar indivíduos comuns a protegerem seus dados e navegar de forma segura na internet. E hoje a Cyber Live será um pouquinho mais longa. Porque eu vou falar do mal que assola a internet. Estou falando, é claro, de ataques cibernéticos. Então o tema da Cyber Live de hoje, de número 27, é como se proteger de ataques cibernéticos. Mas antes, alguns recados importantes. Quero lembrá-los que nesta semana começa as lives de aquecimento. Nesta semana começarão as lives de aquecimento para a jornada de cibersegurança pessoal. Então, coloca na agenda aí as datas. Vai acontecer uma amanhã, na quarta-feira. E o tema será Aprenda a se proteger do mais atual e sofisticado roubo de senhas. Lá você vai aprender. Primeiro você vai descobrir as formas de se roubar senha, uma forma específica de se roubar senha, e como proteger suas senhas, como guardá-las com segurança. Depois, na sexta-feira, você vai aprender a se proteger contra redes Wi-Fi comprometidas. Esta é a live de aquecimento no dia 17/11, sexta-feira. E no sábado, no dia 19/11, você vai aprender a identificar e-mails de golpistas, e-mails de phishing. De uma vez por todas. Sim, prometo. Vai ter lá um bônus para você com dezenas de exemplos de phishing. Com dezenas de exemplos de phishing para você bater o olho e já saber, caramba, isso aqui se trata de um phishing. E para que você nunca mais, depois deste material, que eu vou disponibilizar exclusivamente para quem estiver inscrito na jornada, depois deste material, você será capaz de identificar, se não todos, eu não vou falar todos, mas a maioria dos ataques de phishing, porque eles se parecerão muito com esses exemplos que eu vou disponibilizar neste material complementar e, claro, nessa live de aquecimento, tá bom? Só que, de novo, o material complementar será enviado por e-mail apenas para os inscritos na jornada. E essas são 3 lives de aquecimento que fazem parte de 8 lives de aquecimento da jornada de cibersegurança que aconteceu alguns meses atrás. Só que, como eu vi que tem pessoas novas entrando no canal, eu resolvi compartilhar pelo menos 3 dessas lives de aquecimento com vocês. E se você quiser ter acesso a todas as 8 Cyber Lives não, as lives de aquecimento, e se você quiser ter acesso às demais lives de aquecimento, é só você participar da jornada de cibersegurança pessoal e no final eu vou te mostrar, eu vou te dizer como é que faz para você ter acesso a todas elas. Inclusive essas 3 que não ficarão no ar por muito tempo. Essas 3 Cyber Lives, ou essas 3 lives de aquecimento, elas ficarão disponíveis por pouco tempo também, até o início da jornada de cibersegurança pessoal. Depois elas sairão do ar e se você quiser ter acesso depois, é só aguardar lá até o final da jornada de cibersegurança pessoal e eu vou te contar como você pode obter essas 3 e as demais. Bom, e por falar em jornada de cibersegurança pessoal, já te listei aqui alguns motivos para você se inscrever. Então é isso, basta você vir até o link aqui embaixo na descrição desta live, clica no link, vá lá, se inscreve, vai deixar apenas o seu e-mail para você poder receber este conteúdo extra das lives de aquecimento e para receber com exclusividade as 3 aulas, os 3 eventos da Masterclass Jornada de Cibersegurança Pessoal, que acontecerão na segunda-feira que vem, na quarta-feira e na sexta-feira. Tá bom? Se eu não me enganei com os prazos aqui, com as datas que mudaram de última hora, mas é isso. Basta você clicar no link e as datas estarão lá bonitinhas no site. Pode se cadastrar de computador ou smartphone, tanto faz, tá?
Enfim, dados os recados, vamos lá. O que são ataques cibernéticos? Ataques cibernéticos, ou cyberattacks, em inglês, é qualquer invasão, alteração, intrusão, ou dano causado a hardware, software, no caso, seja a aplicação que roda dentro do sistema, ou o software que roda na sua máquina, que é o sistema propriamente dito, ou qualquer acesso não autorizado a um sistema, aplicação ou página web. Então, a invasão dessas coisas ou acesso não autorizado dessas coisas, ok? De uma aplicação, seja ela aplicativo, sistema ou seu navegador, e as aplicações que rodam dentro dele, já que páginas na web são consideradas aplicações web, aplicações para navegadores. Então, um ataque cibernético, ele pode desde roubar dados de uma conta, que você tem aí armazenada no navegador, por exemplo, ou várias contas ao mesmo tempo, até mesmo a destruição completa de arquivos e do próprio sistema. Sim, tem ataques terríveis, desastrosos, que visam roubar dados e destruir lá todos os arquivos dentro do sistema do indivíduo. São ataques bem sofisticados, bem complexos, mas que, sim, de vez em quando acontece. E os cybercriminosos, eles podem também usar um computador ou smartphone invadido como ponto de partida para escalar os ataques, para partir para outros ataques ainda mais danosos a partir do momento em que ele invade ali esta máquina, este computador ou esse smartphone. E, só lembrando aqui, só para você ter um parâmetro, em 2022, os ataques cibernéticos no Brasil cresceram 46% no segundo trimestre, ou seja, no segundo trimestre lá de 2022, 46%. E estamos em 2023, né? Então, tem uma outra matéria mais recente, de 2023, onde um levantamento, nesse caso aqui foi da FortiGuard, esse aqui de cima foi da Checkpoint Research, né, empresas de cibersegurança, de análise do setor de cibersegurança. Então, neste relatório aqui da FortiGuard, o Brasil teve 23 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos no primeiro semestre de 2023. É coisa pra caramba. 23 bilhões. E aqui embaixo, ó, nas letrinhas miúdas, ele diz que o país foi o que teve mais tentativas de ataques cibernéticos. Que o Brasil foi o que teve mais tentativas de ataques cibernéticos na América Latina. Mas, Anderson, meu antivírus não me protegerá da maioria desses ataques que saem aí na mídia? Que esse levantamento aí que você acabou de trazer? E a resposta, infelizmente, não. Antivírus por si só não é o suficiente para proteger você da maioria desses ataques. Olha, exemplos de ataques invisíveis para o seu antivírus, ou que ele não pode fazer qualquer coisa. Exploração de falhas de segurança em sistemas. Se há uma falha de segurança no sistema, ele não consegue ir lá e corrigir essa falha de segurança. O que corrige uma falha de segurança no sistema é um patch de correção, é uma atualização de segurança pelos próprios desenvolvedores do sistema. O antivírus não é um mago, não é um ser ciente, consciente, que consegue ir lá e corrigir a vulnerabilidade no sistema. Ainda não existe isso. Quem sabe com a inteligência artificial isso muda. Seria bacana, né? 2. Exploração de falhas de segurança em aplicações. Ele também não pode fazer nada. Até porque a falha ela pode ser explorada de tal forma que não torna a aplicação maliciosa. Ou seja, a aplicação continua como está, mas como um zumbi, por exemplo, sendo controlada pelo atacante. E em smartphones é ainda mais complicado, porque o antivírus ele é limitado à sandbox, à pasta dele. Então ele fica totalmente limitado a analisar outras aplicações no sistema. Em smartphones, seja Android ou iOS. Ou ataques que burlam ou escalam privilégios dentro do sistema. Porque se um malware, se um atacante consegue infectar um sistema e escalar privilégios desse sistema, ele se torna um administrador do sistema. Então ele passa a ter mais poderes, inclusive, que o próprio antivírus. Então, mais um
mais um tipo de ataque que o antivírus não consegue conter. Ou então, abuso de permissões de sistema e interação entre aplicativos. Por quê? Tudo isso é como o sistema funciona. O sistema, a parte de permissões de acesso, é algo intrínseco do sistema, é algo intrínseco do sistema. É algo que é como o sistema funciona, é como as aplicações funcionam. Então ele está, digamos que, explorando uma brecha do funcionamento normal das aplicações dentro do sistema. Caso o atacante consiga explorar tal brecha ali. Ou ataques que exploram a ignorância do usuário, a sua ignorância. No caso, você não sabe o que está fazendo, é um usuário muito, muito leigo, e aí então o antivírus, ele não substitui você, ele te auxilia. Ó, esse arquivo aqui é meio estranho, você está baixando esse arquivo aqui, tá meio estranho, mas não passa disso. Se o atacante faz com que você vá para uma página falsa, por exemplo, seu antivírus não vai conseguir te proteger. Porque ele está limitado ali ao sistema, ele não consegue nem ver o que está dentro do navegador. Para isso, você teria que instalar uma extensão do antivírus no navegador, e mesmo assim ela tem lá suas limitações, enfim. Mas aí já não é antivírus, é uma extensão do antivírus. E eu nem sei se existe isso. E eu nem sei se ela é tão eficaz assim, né? Porque uma vez que uma página, ela não se parece maliciosa, o que essa extensão vai fazer? Vai fazer nada. Uma vez que você insere informações ali, ou baixa conteúdo direto dessa página, e esse conteúdo pode não ser um malware, pode ser um arquivo que depois, esse arquivo, ele pode conter algum link, ou pode conter alguma carga que não é percebida pelo antivírus, e o atacante vai escalando ali ataques sem o seu antivírus perceber. Através de ataques complexos, ou através de ataques simples, direcionados à sua ignorância. O que mais? Exploração de falhas de segurança em servidores online. Seu antivírus está limitado à sua máquina. Então não há nada que se possa fazer em servidores externos. Caso o atacante explore servidores externos, um servidor externo, com a qual a aplicação que você está usando se conecta, se comunica, seu antivírus não pode fazer absolutamente nada. E ataques um pouco mais complexos ou sofisticados, como eu adiantei ali. Ataques mais complexos e sofisticados, seu antivírus não pode fazer absolutamente nada. Por quê? Porque ele nem sabe desse ataque, ele não consegue identificar. Mais uma vez, ele não é um programa apenas. Ele não é dotado de consciência. Ele não é inteligente ou suficiente para detectar os passos de um ataque complexo ou sofisticado. Não por enquanto. E ó, se você quiser saber mais detalhes sobre isso, eu fiz uma Cyberlive exclusiva. O nome da Cyberlive é esse aqui, ó. Basta você procurar se o antivírus é realmente capaz de proteger a sua segurança. Pesquisa aí e lá eu entro em detalhes sobre os tipos de ataque, cada um desses tipos de ataque que o seu antivírus não é capaz de deter. Ok? Agora, como acontecem os ataques cibernéticos? É bom você entender como que o atacante age para você poder se proteger de acordo. Eu vivo pesquisando, é a minha vida, pesquisar sobre isso. Eu até gosto, eu passei a gostar dessa coisa. Porque assim eu estou sempre me antecipando, trazendo mais estratégias, inclusive lá para o nosso treinamento avançado, o SVD, e claro, para a minha própria proteção, né? Beleza, tenha em mente que os ataques cibernéticos, eles sempre exploram esses três eixos aqui. Usuário, tecnologia e empresas por trás dessa tecnologia ou que implementam a tecnologia em seus produtos e serviços online. E o usuário que usufrui de tudo isso. Então, o atacante ele vai sempre explorar brechas ou na tecnologia, ou na forma como a tecnologia é empregada, ou nos servidores onde os dados são armazenados pelas empresas que oferecem esses serviços, ou as empresas que interagem com essas tecnologias. Pode ser, inclusive, a empresa onde você trabalha, por exemplo. E você está bem aqui. E tenha em mente que o elo mais fraco, que o ponto mais fraco aqui é você.
o usuário. No caso, usuários que ainda não se deram conta da importância da cibersegurança. Indivíduos que estão alheio, seguindo a manada. Então, esses usuários, que é a maioria, a grande maioria, não tem jeito, são o elo fraco. Porque eu entendo, eles estão lá ocupados com os seus trabalhos, ocupados lá fazendo o seu entretenimento, muitas das vezes. E eles depositam toda a confiança nas empresas de tecnologia, né? Porque nada aconteceu com eles ainda. Ainda. Talvez eles não procuram por notícias relacionadas a isso, porque as próprias Big Techs não traz para ele notícia. Talvez elas não recomendam. Quer dizer, talvez não. Não faz sentido elas recomendarem para eles esse tipo de notícia que eu vou trazer aqui agora. Esses ataques que cada notícia traz ali, como que o ataque funciona, e é um aprendizado imenso. Ler a notícia inteira e não ficar no título, né? Enfim, elas não vão recomendar, elas vão recomendar o que o usuário procura na internet, que é o entretenimento ou conhecimento na área que ele gosta. E é isso. E ele acaba, digamos que, não conhecendo os riscos à sua volta. Então, e pelo fato dele nem conhecer, ele nem se prepara, e se ele não se prepara, ele acaba sendo o elo mais fraco. As empresas investem pesado. Tá? É o suficiente? Veremos aqui daqui a pouco que não é, mas elas investem em segurança. Tecnologia? A tecnologia está em constante evolução. Quando o atacante invade a tecnologia, eles atualizam e ela se torna cada vez mais segura. Então vai ficando difícil para ele atacar esses eixos aqui de baixo. Ainda assim, ele vai e invade. Por quê? Se ele consegue invadir, ele vai ter acesso a muito mais dados numa só tacada. Mas como você é o elo mais fraco, muitas vezes hackers menos habilidosos vão preferir atacar você. E como tem menos hackers habilidosos e como tem menos hackers fora da curva, habilidosos, e mais hackers com pouco conhecimento, então, fazendo as continhas de padeiro, você vai descobrir que tem muito mais atacantes explorando aqui a sua vulnerabilidade. A sua vulnerabilidade como usuário. Agora vamos lá. Quais são as principais formas de ataque cibernético? A principal e a mais comum, e que muda a todo ano, engenharia social, geralmente usando técnicas de phishing. Vou trazer daqui a pouco exemplos reais disso. No caso, é você ir lá, receber uma mensagem por qualquer meio de comunicação e o atacante enganar você, fazer você realizar alguma ação que possibilitará que ele colete informações sobre você e realize o ataque. Ou então fazer com que você ajude ele no ataque. Credenciais comprometidas, geralmente senhas fracas, ou armazenadas de forma insegura, permitindo que eles acessem dispositivos, por exemplo, permitindo que eles tenham acesso a outros dados sobre você para escalar os ataques, para poder conseguir invadir outras contas até chegar ali em informações mais sigilosas, seja localmente na sua máquina ou em servidores. No caso, explorando uma coisa que aqui é de obrigação do usuário, que é criar senhas fortes e armazená-las com segurança. Exploração em servidores com segurança má implementada. Aqui já é a parte das empresas das Big Techs, empresas de tecnologia, ou das empresas que armazenam dados de usuários, seja, qualquer empresa ao qual você acessa através da internet, páginas online, empresas de sites de e-commerce, plataformas de investimento, o que quer que seja. Essas empresas também, elas entram aqui, né, nesse tipo de ataque, onde o atacante ele invade lá o servidor que tem uma segurança mal implementada. E, de novo, né, aqui o seu antivírus não pode fazer nada. Cabe a você se valer de estratégias para reduzir os danos desse possível ataque. E reduzir já é muito melhor do que deixar o hacker roubar tudo que você tem aí, através de um servidor mal implementado. Né? Você, por exemplo, colocando todos os ovos em uma única cesta, usando uma única conta, por exemplo, para acessar vários serviços online. Enfim, como eu já expliquei em Cyber Lives anteriores. Então, outra forma, falhas de segurança em aplicativos ou sistema.
Então, o atacante, ele vai se valer da sua ajudinha, ele vai se valer da ajudinha da empresa, que não implementou a coisa com segurança, ou vai se valer de brechas involuntárias, porque ninguém deixa brecha de segurança de propósito. Ou será que deixa? Ou será que as Big Techs podem ser que deixam para bisbilhotar os usuários? Enfim, tem muita gente que diz que sim. Mas enfim, elas têm incentivos para não fazer isso. Então, são brechas que eles vão lá, descobrem, e eu vou mostrar aqui um exemplo de brechas que eles descobrem primeiro, antes das empresas, sim, e aí, uma vez que eles têm ali informação privilegiada, eles conseguem ter sucesso nessa invasão, né, e no caso, explorar aí brechas de segurança no sistema ou aplicações para, enfim, realizar uma série de coisas que você verá daqui a pouco. Roubo de dados, em sua maioria, é o objetivo máximo. Ou falhas de implementação de hardware. Aqui no caso, é na parte do fabricante do hardware. Sim, existem falhas de hardware, são mais escassas, são menos comuns, mas de vez em quando aparece uma falha de hardware, porque o hardware ele não muda tanto. Na verdade, ele foi desenhado para não mudar muito, mas de vez em quando tem uma falha de hardware, e o atacante, se ele sabe que tem essa falha de hardware, ele pode explorá-la também para escalar e invadir aí o sistema e as aplicações ali instaladas. Ou então, vulnerabilidades em acessórios ou periféricos. Por exemplo, você compra um pendrive, ele, sei lá, comprou um pendrive Xing Ling lá da China, ou então é falsificado, tá lá SanDisk, mas é falsificado, e ele vem com malware instalado ali dentro. Ou então você compra uma câmera chinesa, que sim, vem com malware instalado ali, ou um spyware, que seja. Ou então ela vem com vulnerabilidade mesmo, né? Ela vem vulnerável, com um firmware, com uma vulnerabilidade crítica, permitindo então que ele invada a sua rede, por exemplo. E vulnerabilidade, e por falar em rede, vulnerabilidade em roteadores e dispositivos conectados ao seu roteador, ou seja, dispositivos mais vulneráveis conectados à sua rede, Smart TV, por exemplo, e dispositivos de internet das coisas, né? Até câmeras, câmera também entra nesse exemplo, né? Câmeras inteligentes. Enfim, dispositivos inteligentes conectados à sua rede vulneráveis, colocando então em risco, deixando o seu aparelho, o seu smartphone ou o seu computador vulnerável também. Tá? Vamos lá. Quais são os tipos de ataques? Quais são os tipos de ataques cibernéticos mais comuns? Eu vou explicar cada um deles e vou trazer exemplos reais no dia a dia. Ataques de phishing. No ataque de phishing, as mensagens são projetadas para te enganar, para levar você a crer que o remetente, que quem está te enviando aquela mensagem, é legítimo. E ele vai se parecer com o remetente. Porque se ele não for idêntico, se a mensagem não for muito parecida com o remetente idôneo, vai parecer um golpe. E golpe geralmente não parece golpe. Então ele vai fazer o possível para levar você a ser enganado para realizar alguma ação. E ele usa qualquer meio de comunicação online, seja e-mail, e aí geralmente ele ataca usuários comum, pessoa física, mas também pessoa jurídica, empresas, empregados, funcionários de empresas. Daqui a pouco eu vou trazer exemplos aqui. E ele explora geralmente a ingenuidade ou falta de conhecimento por parte do usuário. E o objetivo dele é fazer com que você revele informações pessoais, como suas credenciais, login e senha, transferir dinheiro ou realizar um pagamento para ele, pensando que é para a empresa. Você achou que fosse ela, mas não é. Ou instalar um malware, ou executar um arquivo ou um app nocivo no seu computador ou no seu smartphone. E olha, com a retomada econômica, segundo aqui o relatório da Kaspersky, com a retomada econômica e IA, inteligência artificial, dando uma mãozinha aí para os cybercriminosos, phishing cresce mais de 5 vezes no Brasil, mostrando também um aumento de 50% nos ataques de trojans bancários, indicando que o alvo é sempre contas bancárias, roubar o seu dinheiro.
E fazendo a continha, né, em média, são 5 ataques por minuto. Isso em 2023, tá? Agora, no primeiro semestre de 2023, um relatório fresquinho aí da Kaspersky, tá? E mais uma vez, se você quiser saber como identificar um e-mail de phishing facilmente, recomendo que você assista aqui, né, a live de aquecimento que vai sair, é a terceira live de aquecimento que vai sair no sábado, tá? Então fique ligado, lá eu vou mostrar como é que você identifica tais e-mails de phishing, tais e-mails de golpistas e um bônus, uma lista com dezenas de exemplos de phishing, para você ir lá, bater o olho e se precaver, se blindar desse tipo de ataque. Tipo de ataque mais comum também, ataques por malware, que geralmente tem como porta de entrada o ataque de phishing. Então um ataque vai gerando outro ataque, né? Um ataque vai abrindo porta para outro tipo de ataque. Nesse caso, aplicativos projetados ou arquivos projetados para executar ações nocivas a você são baixados para sua máquina, na maioria das vezes com a sua ajuda. E computadores e smartphones, obviamente, são o principal alvo. Será por quê, hein? Por que computadores e smartphones são os principais alvos desses cybercriminosos? Será que é porque tem alguém ali na tela? Será que é porque tem um elo fraco ali atrás da tela? Sem dúvida, né? E eles fazem isso explorando brechas em rede, sistema, aplicações instaladas ali no sistema e principalmente o próprio usuário, que é o elo mais fraco. E eles têm como objetivo principal o roubo de informações, geralmente informações financeiras, inclusive. Roubo de credenciais de sites bancários, sites de investimento, ou aplicações de banco, né? A maioria das pessoas estão usando aplicativos de banco, né? Ou então propaganda direcionada, mas também propaganda direcionada também costuma ser parte do foco, é mais fácil direcionar você para uma propaganda para eles ganharem dinheiro em cima de você. Ou acessar recursos de hardware para poder escalonar os ataques, para poder explorar outros aparelhos, outros dispositivos, seja localmente ou remotamente. Sim, ele pode tornar o seu aparelho um escravo para executar um ataque contra um servidor, por exemplo. Derrubar um servidor no chamado ataque de DDoS. Bom, exemplos reais aqui do dia a dia. Malware do Android rouba credenciais de usuário usando reconhecimento óptico de caracteres. Ele usava o OCR, que não é nenhuma técnica avançada, usada pelos aplicativos Cherry Blows. Cherry Blows eram aplicativos que carregavam este malware, eram aplicativos que carregavam este malware, aplicativos maliciosos, obviamente, permitindo que o aplicativo ele acessasse, fizesse uma gravação de tela e identificasse caracteres através do OCR, e enviando então esses dados para o atacante para roubar aí credenciais dos usuários no Android. Outro tipo de malware, ferramenta que explora o Microsoft Teams. Aqui o foco é em funcionários de empresa, né, em empresas, através dessa ferramenta da Microsoft, ferramenta corporativa. Acho que usuários comuns não costumam usar isso aqui. Essa ferramenta, ela explorava o Microsoft Teams para entregar um malware automaticamente, que era o chamado Team Fisher. Ele entregava malwares a partir da ferramenta lá corporativa da Microsoft, o Microsoft Teams, a ferramenta de comunicação da Microsoft. Cuidado com a sua conta do Facebook. Novo malware Android quer roubá-la. Novo malware de novo. Para você que acha que smartphone quase não tem malware. Smartphones quase não tem malware, né? Smartphone é tranquilo, você pode ficar tranquilo com o seu smartphone. Mas o que mais tem, e vai aumentando cada vez mais, são malwares projetados especificamente para smartphones. Então fique atento. Você não está tão seguro assim no seu smartphone quanto você imagina. E esse ataque, ele consistia no seguinte: o atacante, ele criava aplicativos na Play Store, aplicativos que se passavam por úteis, que tinham alguma utilidade, como por exemplo, criar filtros para Instagram, permitir que fosse rastreado a encomenda lá do AliExpress, por exemplo.
nos detalhes. Enfim, ele oferecia algum recurso interessante para o usuário, de graça, claro, sempre. E aí, abriu uma página falsa do Facebook, porque ele dizia, ó, você quer usar meu serviço? Então loga aqui na página do Facebook. E aí, quando a vítima acessava a conta dela no Facebook, e era assim uma página real do Facebook, nos bastidores, este aplicativo ele começava a coletar as credenciais a partir de um ataque chamado ataque de injeção de JavaScript. Por quê? A página ela abria dentro do aplicativo do criminoso. A página abria dentro do aplicativo do criminoso. E explorando ali uma versão, digamos que simplória, web, que se chama WebView, que permite que aplicativos abram páginas à web ali dentro, ele conseguia injetar esse código e coletar então a credencial do usuário, uma vez que ele digitava ali no Facebook, uma vez que ele achava que estava digitando ali as senhas, o login e senha na página do Facebook, para acessar um recurso que ele considerava útil para ele. Bom, é assim que se deu esse tipo de golpe aqui, que afetou, que ocorreu em mais de 70 países, incluindo o Brasil, e mais de 300 mil dispositivos foram infectados. Outro tipo de ataque muito comum é o ataque Man in the Middle. É um ataque mais sofisticado e, portanto, mais nocivo também. Neste tipo de ataque, o criminoso intercepta a comunicação feita entre o aparelho da vítima e um aplicativo, website ou servidor de outro usuário. Ou, por exemplo, uma página onde você acessa lá um serviço online. Ou a nuvem, onde você acessa lá seus arquivos em nuvem. O que quer que seja. Ele fica no meio desta comunicação, se fingindo ser você para o servidor e se fingindo ser o servidor para você. E ali, ele pode explorar brechas na rede, no próprio servidor, ou na aplicação instalada no seu aparelho. E através deste ataque, ele consegue manipular a comunicação e obter informações sigilosas sobre você, como dados bancários, por exemplo, ou mensagens privadas. Uma vez que ele consegue ficar no meio, ele pode inclusive descriptografar a comunicação. Então, mesmo que a comunicação seja criptografada de ponta a ponta, uma vez que ele está no meio, ele consegue descriptografar e encaminhar para o servidor como se nada tivesse acontecido. Isso é possível. E exemplo no mundo real aqui, ó. Microsoft. Phishing bypassed MFA in attacks against 10.000 orgs. Nossa, terrível. Inglês horroroso. Não é à toa que eu coloquei a tradução aqui, ó. Microsoft. Phishing contornou MFA. MFA é a sigla de autenticação multifator e, nesse caso aqui em específico, do Office 365. Da ferramenta lá da Microsoft. Em ataques contra 10.000 organizações. Vamos dar uma olhada aqui para ver como é que esse ataque se deu. Veja, esse ataque aqui, eu vou me jogar para baixo, eu estou tampando ali. Esse ataque se deu da seguinte forma. Primeiro, detalhe. O nome desse ataque é adversário no meio. Ou, para inglês, adversary in the middle, que é uma variação do ataque man in the middle. Só que ele mistura phishing. Os caras mesclam o phishing, o ataque de phishing, mais este ataque aqui, o ataque man in the middle. E esses caras conseguiram comprometer 10.000 empresas através deste ataque, que consiste no seguinte: o atacante, ele não só envia um e-mail de phishing para a vítima, seguindo todo aquele trâmite, né? Então o que ele fazia? Ele mandava um e-mail, esse e-mail continha ali um anexo malicioso, um anexo em HTML, que é dificilmente detectado como nocivo pelas ferramentas de e-mail, as mais comuns, digamos assim, inclusive pelo antivírus. E aí, este arquivo de HTML, ele fazia com que o usuário fosse direcionado para uma página. Para qual página? Para esta página, a página do atacante. A página ATM. A página que era projetada para realizar este tipo de ataque aqui.
era uma página espelho da página real. Era um proxy da página real. É a página que imitava justamente o serviço real que a vítima estava vendo. Então, ela clicava no e-mail, era redirecionada para essa página, e ela talvez, o fluxo de trabalho dela, e não vou julgar, tá? As pessoas estão preocupadas em entregar o seu trabalho, estão preocupadas em realizar sua tarefa. Então elas entram no automático e fazem aquilo todo dia. Então aquilo acaba se tornando um hábito. E aí elas estão lá no serviço online e elas precisam se logar lá no Office 365, enfim, a ferramenta que seja, para compartilhar arquivos lá dentro da empresa. Às vezes o indivíduo trabalha remoto, ou às vezes é uma empresa que tem várias filiais. Então, é algo que explora justamente o hábito ruim do indivíduo. E aí, o que faz essa página? Essa página, ao mesmo tempo que ela coleta os dados do indivíduo através do sequestro de cookies, que quando você digita credenciais ali na página, elas são armazenadas no cookie, através de um token de autenticação, temporariamente. Para quê? Para que você não fique logando ali o tempo todo, né? Então ele fica armazenada, enquanto o navegador ele fica aberto. Então naquela sessão, este token é armazenado junto com os cookies. E aí o que fazia essa página? Coletava ao mesmo tempo em que ele acessava o servidor real. Então ele simulava para o indivíduo, então ele simulava para a vítima a página que era idêntica à real, era um proxy, inclusive ela era autenticada lá com HTTPS, o cadeadinho, e ao mesmo tempo ele estava inserindo as credenciais do usuário na página real, para poder coletar, ter acesso aos e-mails, e através dos e-mails, e são e-mails compartilhados, né? Se chama BSC, e-mails compartilhados entre empresas. Eles acessavam então esses e-mails, coletando ali uma série de arquivos, dados importantes armazenados nesses e-mails através deste ataque. E veja por que ele conseguiu explorar o multifator. Aqui está a explicação de como ele conseguiu burlar o esquema de autenticação de multifator. Por que ele conseguiu burlar aí este mecanismo de segurança poderoso, que não é nem 2FA, não é um segundo fator de autenticação, é múltiplo fator de autenticação. Por quê? Porque ele pôde perpetrar o ataque em várias pessoas da empresa ao mesmo tempo. Então ele conseguiu mostrar ao mesmo tempo a página falsa e coletar ali essa autenticação, essa multi-autenticação, essas várias autenticações, e inserir instantaneamente na página real. Então o indivíduo, né, a vítima, inseria lá o código de autenticação e lá do outro lado, tudo de forma automática, ele ia preenchendo essas credenciais e essa autenticação multifator no site real. Vou permitindo então que ele invadisse aí as contas desta forma, utilizando uma mistureba aí de ataque de phishing mais ataque man in the middle, coletando ali as credenciais em tempo real. Bizarro, né? É ao mesmo tempo fascinante, mas ao mesmo tempo bizarro. Ataques Zero Day. Bom, esse tipo de ataque, ele explora falhas ainda não corrigidas ou desconhecidas, que talvez nem mesmo a empresa conheça ainda. São ataques que ou a empresa ela ainda nem corrigiu, ou ela nem sabe, mas o atacante ele foi lá, descobriu a brecha e ele está tentando explorá-la constantemente. E é geralmente mais destrutivo esse tipo de ataque. Por quê? Porque todos os usuários que usam a aplicação ou o sistema naquele momento estarão em risco, estarão vulneráveis. Uma vez que o atacante ele consegue sucesso na exploração desse ataque de dia zero. E esse ataque ele pode explorar desde falhas na rede, aplicações, programas e sistemas. E o objetivo é invadir o sistema ou a aplicação para coletar dados financeiros, geralmente, ou informações sobre credenciais, para depois ir lá e realizar outros tipos de ataque, como, por exemplo, roubo de dados financeiros, ou então
controlar a aplicação ou sistema remotamente para escalar outros tipos de ataque, como esse que eu apresentei aqui anteriormente. Então começa com phishing, depois vai escalando, escalando, escalando. Exemplos aqui, ó, de ataque. Exemplo de ataque aqui, ó, explorando falhas de dia zero. Apple divulga atualização de emergência para corrigir explorações de dia zero em ataques direcionados aos dispositivos Apple. Isso aconteceu em julho de 2023, este ano. Que mais? Google revela que falha de dia zero no Safari da Apple de novo. Mais uma vez, você que usa Apple. Bom, acho que o mito de que Apple é mais seguro que outros dispositivos, acho que já foi quebrado, né? Você que acompanha aqui as Cyber Lives já descobriu isso. Se não descobriu até agora, meu filho, você está atrasado. Mas ó, veja, a própria Google, ela descobriu que falha de dia zero no Safari foi usada em ataques no LinkedIn, em ataques ao LinkedIn. Lembra lá do vazamento? Lembra lá dos vazamentos massivos no LinkedIn? Pois é. Acabou que foi descoberto que este ataque, ele acabou sendo descoberto que esta violação massiva de dados no LinkedIn, com 700 milhões, foram 500 milhões de vazamentos, depois, 2 meses depois, 700 milhões de vazamentos, enfim, ocorreram graças a essa falha de dia zero explorada no Safari. Outra aqui, ó, correção mal feita. Correção mal feita. Falha de dia zero é encontrada em patch do Windows que resolvia vulnerabilidade. Ou seja, a Microsoft enviou uma atualização que corrigiu uma falha e dentro desta correção tinha uma falha de vulnerabilidade desconhecida. Uma falha de dia zero. E quem descobriu isso foi um funcionário insatisfeito. Por quê? Por conta da má remuneração. Ué? Por conta da má remuneração? Mas a Microsoft não investe pesado na segurança? Ela não investe pesado para garantir a sua segurança no Windows? Mas como é que pode uma coisa dessa? Tá pagando mal os funcionários. Bom, esse cara aqui parece que não gostou muito não e foi lá e expôs a falha de dia zero no patch de segurança do Windows. Era um patch que corrigiu uma falha e que continha falha. Outra aqui, ó. E já que, para você não achar que a Google também não tem problema com produtos da Google, Google corrige falha de dia zero explorada ativamente no Chrome. Perceba, falhas de dia zero, uma vez que elas são conhecidas pelo criminoso e não são corrigidas pela empresa, elas podem ser exploradas ativamente. E aí vai saber quantas pessoas foram vítimas aqui, né? Bom, e para encerrar esse exemplo, falha no Chrome permitir acessar dados de 2,5 bilhões de usuários. Isso aqui não é uma falha de dia zero, mas é considerado uma falha em um recurso dentro do navegador, uma falha que explorava ali o recurso de verificação de ortografia, verificação automática de ortografia, tá? E bom, eu coloquei isso aqui só para você ter ideia de como os ataques funcionam. Eles podem ser direcionados tanto ao sistema quanto às aplicações, entre elas o seu navegador. Ok? Ataque cross-site scripting. É um ataque onde o cybercriminoso insere scripts, comandos maliciosos em sites na web. Em sites confiáveis na web, né? Para quê? Para coletar informações confidenciais, particulares sobre você. Suas credenciais, é óbvio. Ou então, acessar ali esta conta e acessar dados que você armazena ali, nesta plataforma associado a essa conta. Por exemplo, serviço em nuvem. O ataque acontece por meio do armazenamento das informações digitadas por você ali no navegador, né? Enquanto você digita, aquilo vai sendo armazenado nos cookies, ele vai coletar aquilo e invadir a conta, no caso. É um ataque que acontece dessa forma. Ele vai lá, injeta esse código, coleta os dados e acessa a sua conta. É isso que acontece.
E aí o problema é que o seu navegador ele não consegue diferenciar o código legítimo do site do código injetado por um cybercriminoso, ok? Isso acontece geralmente explorando falhas no navegador, plugins com implementação ruim, mal implementados, ou plugins maliciosos mesmo, que você baixou sem saber que era um. Ou então em sites com segurança mal implementada, ou sites mal implementados. Geralmente isso. E o objetivo é coletar dados pessoais e extrair credenciais ali dos cookies armazenados no navegador, ou seja, informações de login e senha associados a esta conta. E um exemplo real é o que aconteceu em 2021. Falha de cross-site scripting, que também tem a sigla de XSS, no iCloud da Apple. É descoberta por um caçador de bugs. Então, graças a esse caçador de bugs, deve ter ganhado uma grana aí da Apple, ele descobriu que era possível ir lá e coletar credenciais. Ele descobriu que era possível coletar credenciais para invadir contas no iCloud. Ok? Agora, a boa notícia é que você pode evitar todos esses ataques. Todos esses ataques, eles podem ser evitados. Essa que é a boa notícia. Então vamos lá. Como se proteger de ataques cibernéticos. Primeira coisa, nunca confie apenas no seu antivírus e soluções padrões aí oferecidas a você pelo sistema. Por quê? Não são suficientes para te proteger. Porque se fossem, isso não teria acontecido. Isso não estaria acontecendo, né? Se o antivírus fosse capaz de te proteger de tudo isso, isso não teria acontecido. Primeira coisa, né? Esse ataque aqui, por exemplo, não teria acontecido. Não teria feito aí 10 mil empresas de vítima. Certo? Não estaria acontecendo esse tipo de ataque aí, ó, mal explorando seu smartphone. Então, ó, não confie apenas no seu antivírus. Estou dizendo para você remover o seu antivírus? Óbvio que não. Estou dizendo para você desinstalar o seu antivírus agora, nesse momento? Não. Se você não tem ideia de como se proteger e você desinstala o seu antivírus, é a pior atitude que você faz. O seu antivírus, ele vai te ajudar em ataques menos sofisticados, ataques espalhados, e sim, ele vai te ajudar com isso. Ok. Mas, contra todos os ataques que você viu ali em cima, e eu recomendo que você vá lá na Cyberlive sobre antivírus, ele não te protegerá. Mas não significa que você deve remover o seu antivírus, tá? Primeiro você se torna um usuário avançado. Aí sim você cogita não utilizar antivírus. Eu, por exemplo, não utilizo o antivírus já faz mais de 5 anos. Ok? Eu não utilizo mais antivírus faz uns 5 anos. Mas eu sou um usuário avançado. Eu já passei por todas essas etapas aqui. Então não desinstale o seu antivírus, pelo amor de Deus. Não estou falando isso. Estou falando para você não confiar apenas nele. Ok? Primeira coisa, entendido? Próximo, aprender a identificar e-mails de phishing. Sim, você tem que se tornar aí um especialista nisso. E para isso, eu recomendo que você não perca nesta semana, no sábado, a live de aquecimento número 3. Lá eu vou te mostrar, lá eu vou trazer o passo a passo para você conseguir identificar a maioria dos ataques de phishing. E-mails de phishing, mensagem de phishing. Então não perca essa live de aquecimento. Em especial. E nem as outras, né, que virão antes, que também são muito importantes. Você viu lá os temas, né? Sempre mantenha seu sistema e aplicações atualizados. Eu sei que isso pode ser algo bobo, até para usuários, até intermediários. Mas às vezes, você se esquece ali. Apareceu uma notificação ali de atualização. Vou deixar para depois. Depois eu atualizo. Tô fazendo outra coisa aqui, tô fazendo meu trabalho e vou lá e só fecho ali o pop-up e deixo para atualizar daqui, sei lá, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem. E a Microsoft lá notificando, tem atualizações. Ou então o Android, ou então o iOS. Tem atualizações aqui, meu filho. Aí vai protelando, né? Até que uma brecha nesta versão do sistema que você está usando, ou da aplicação,
é explorada por um atacante, roubando aí dados importantes no seu aparelho, realizando todos esses ataques um desses ataques que você viu aqui em cima. Então, mantenha sempre o seu sistema e aplicações atualizados. Vai lá, toca no botão, atualiza. Apareceu a notificação, vai lá, toca no botão e atualiza. Mantenha sempre tudo atualizado, porque atualizações não trazem apenas melhorias na interface, essas coisas. Não, trazem melhorias de segurança também. Correções de segurança. E claro, nunca baixe programas ou arquivos de fontes desconhecidas. Até mesmo fontes que você acha conhecida. Até mesmo fontes que você considera conhecer. Desconfie. Por quê? Vamos supor que seja o e-mail do seu colega de trabalho. Quem garante que o e-mail dele não foi invadido? E agora o atacante está tentando... E agora o atacante ele está tentando fazer mais vítimas. Você é o próximo alvo. Ou então, o servidor da sua empresa foi invadido. E aí você recebe e-mail do seu chefe, ou da empresa, do RH da empresa. Ó, informamos que você precisa atualizar aqui dados para... Como é que é? Para renovação do benefício tal que você tem na empresa. Aí você vai entregando um monte de dados para o atacante. Ou então você baixa uma planilha infectada pelo atacante. E esse malware vai explorar ali seu sistema, a sua máquina. Então, muito cuidado ao baixar programas, em especial programas, ou mesmo arquivos, porque eles podem... Viu uma água aqui. Porque eles podem estar... Tá brabo aqui, bebê, mais um. Porque eles podem estar partindo do criminoso e não do indivíduo que você conhece. Ok? E se for desconhecido, então, desconsidere. Né? Não baixe. Vai lá, remova a mensagem, o e-mail, o que quer que seja. Ou então, daqui a pouco tem uma estratégia avançada para você baixar sem medo. Baixar qualquer arquivo, qualquer programa sem medo. Daqui a pouquinho. Mas primeiro faça o básico, né? Você não fez o básico ainda? Não pode ir para o avançado, né? Atualize o seu roteador sempre que possível. E muita gente negligencia isso. Vai lá, o roteador fica lá sem atualização por anos, e dali a pouco é descoberta uma brecha nesse tipo de roteador, e o atacante, o criminoso, ele faz a festa. A festa para ele, o estrago para você, né? E olha, ataques direcionados ao roteador não são tão devastadores quanto ataques direcionados ao seu computador ou seu smartphone. Mas ainda assim, todo ataque ele pode ser explorado, todo ataque ele pode ser usado para escalar outros ataques. Então a porta de entrada pode ser sim o seu roteador. Então, muito cuidado, dá uma olhada, verifique se há atualizações para o seu roteador. Se você não sabe, peça ajuda ao técnico responsável, né? O técnico lá da empresa que instalou o roteador para você, né? Da operadora. Então vai lá, ó. Ô fulano, empresa tal, esse roteador aqui tá atualizado? Qual foi a última vez que ele foi atualizado? Se não, como que eu atualizo aqui? Ou você mesmo vai e procura na internet o modelo do seu roteador e lá deve ter ali um tutorial, um guia para você atualizar o firmware do seu roteador. Recomendo que você faça isso pelo menos umas 2 vezes ao ano, tá? É claro, se tiver atualização se tiver atualização disponível para o roteador. Se não tiver, não há o que fazer, aí é só trocando de roteador mesmo, caso você descubra que há uma brecha aí, uma falha nesse roteador. Tá? Evite conectar dispositivos de internet das coisas, dispositivos inteligentes, como lâmpada inteligente, sei lá, cama inteligente, geladeira inteligente, rádio inteligente, não sei, ar-condicionado inteligente. Geralmente são aparelhos de fabricantes cujo foco não é no software, é no hardware. Que eles vão lá, projetam um sistema bem simples, deixa instalado, embarcado e não lida com atualizações, não lida com correções de falha. É um perigo danado. Conectar esses aparelhos à sua rede doméstica, à sua rede pessoal, pode ser um vetor de ataque caso ele esteja vulnerável, ok? Pode ser um vetor de ataque para escalar aí e explorar os outros aparelhos na sua rede.
seu computador e o seu smartphone, por exemplo. Então evite conectar esses dispositivos que não costumam ser muito seguros, ainda mais da China, chineses, à sua rede pessoal, tá? Quer conveniência? Vai ter que se expor. Se você preza mais pela sua conveniência, tá colocando em risco a sua segurança. Agora, se você preza pela sua segurança, terá que abrir um pouco aí a mão, terá que abrir um pouco mão de conveniência. Evite instalar programas e aplicativos em excesso, seja minimalista. Evite ficar instalando um monte de programa no seu sistema, seja no seu computador ou no seu smartphone. Por quê? Um desses aplicativos pode ser malicioso, ou pode estar com uma brecha que permite o vazamento de dados, que permite o ataque, que permite ser invadido por criminosos, por cybercriminosos. Ou ele pode ser vulnerável, ou ele pode ser um aplicativo malicioso de fato. Então evite ficar instalando muitos aplicativos aí. Apenas o essencial. E faça backup dos seus arquivos importantes em um disco externo, porque caso você faz tudo isso e ainda dá merda, ainda dá problema, o atacante vai lá e te sacaneia, exclui tudo, você vai ter um backup e vai poder restaurar arquivos, conteúdos importantes através desse disco externo. Porque o cybercriminoso, o hacker, ele não é um mago, né? Ele não pode se conectar a um disco que está desconectado. Ele não pode se conectar a algo que está desconectado. Então, você estará preservando aí seus dados, as suas informações neste disco externo, caso aconteça, caso o pior aconteça. E agora, para fechar aqui, estratégias avançadas. Algumas das estratégias que eu utilizo lá dentro do meu treinamento avançado, o SVD. Adicione o uBlock Origin no seu navegador e configure ele no modo rigoroso. Sem dúvida, se aquelas vítimas tivessem o uBlock Origin no modo rigoroso, aquelas vítimas lá daquele ataque, este ataque aqui, ó, adversário no meio, o que o uBlock teria feito? Ele teria bloqueado aqui, ó, na mesma hora, aquele arquivo, aquele anexo infectado, aquele anexo HTML, o uBlock ele teria bloqueado imediatamente. Fora que ele protege contra domínios maliciosos, fora que o Block Origin, ele protege contra domínios maliciosos, ele protege bloqueando scripts de terceiros ou domínios de terceiros que estão se conectando à página, que podem ser domínios maliciosos. Enfim, é uma ferramenta poderosa que você pode e deve adicionar aí ao seu navegador e, é claro, configurá-la. Configurá-la no modo rigoroso, tá? É só procurar como é que faz. Recomendo demais, se você quiser se proteger aí da maioria desses ataques direcionados ao seu navegador, seja ele qual for. Google Chrome, Edge, Safari, Opera, o que quer que você esteja usando aí. Crie compartimentos para atividades perigosas. É uma estratégia que eu utilizo. Para quê? Para lidar com arquivos ou programas de fontes desconhecidas. Anderson, mas eu não sei se é desconhecido. Para mim é conhecido, mas como você falou, e se for desconhecido, como é que eu faço? Então, quando cai no campo da dúvida, o que você pode fazer? Você pode destinar um compartimento a baixar este arquivo, de tal forma que ele fique isolado. E você pode usar, por exemplo, virtualização, máquinas virtuais no computador. No smartphone, tem um recurso chamado perfil de trabalho, que você vai lá e isola, digamos que as atividades principais, importantes, onde você armazena coisas importantes, coisas pessoais, acesso pessoal, de coisas consideradas perigosas. Ou seu trabalho, por exemplo. Eu quero separar coisa que eu vejo, coisa pessoal, coisa que eu estou baixando, do conteúdo do meu trabalho. Então você vai compartimentando. Claro, usando tecnologias para isso, como essas que eu acabei de mencionar, para isolar esta atividade perigosa, para que caso aconteça ali um ataque, caso você seja infectado por este arquivo ou programa que você baixou, ele ficará contido dentro
digamos que deste compartimento, e não sairá dali para infectar ou para coletar, roubar dados importantes do seu compartimento principal. Então é uma estratégia que eu utilizo lá, inclusive, no SVD, para impedir esse tipo de ataque através de atividades perigosas. E claro, sempre crie senhas fortes para proteger suas contas e armazene-as com segurança, porque o atacante ele sempre fará com que você entregue isso a ele, ou então ele vai explorar brechas em aplicações para coletar isso de você. Mas ele pode coletar de que forma? Ele pode coletar o seu e-mail, mas não a senha, que geralmente é mais difícil coletar a senha. Então ele pode tentar a senha. Onde é difícil ele coletar a senha? Explorando servidores, por exemplo. Porque a senha não é armazenada no servidor em si. Muita gente acha que é, mas não é. Na verdade, um hash associado à senha é armazenado. Então, o que ele faz? Ele pode tentar descobrir a sua senha. E se ela for fraca, vai ser fácil para ele. Ele sabe o e-mail e ele vai tentar a senha. Se a senha for fraca, ele vai conseguir invadir. Ok? Restrinja permissões de aplicativos e acesso à rede. Eu já falei aqui em Cyber Lives anteriores. Você deve restringir ao máximo permissões perigosas de aplicativos, porque essas permissões são vetores de ataque para os atacantes coletarem dados, roubarem dados. E caso você baixe um aplicativo malicioso para o seu aparelho, você evitará que ele acesse a rede. Então, nesse caso, evitar restringir aí o acesso à rede por padrão. Porque você baixa um aplicativo e se ele for malicioso, você primeiro identifica para onde que ele está enviando requisições, com quais servidores ele está se conectando. E aí, se ele estiver se conectando a um servidor estranho, você pode, na mesma hora, bloquear aquele aplicativo. Ou desinstalá-lo, ou congelá-lo, que seja. Até descobrir se trata realmente de um aplicativo idôneo ou não. É uma estratégia, é claro, avançada. Tá? Então exige aí um pouquinho de estudo, um pouquinho de pesquisa da sua parte. Proteja seus aparelhos, proteja seus dispositivos ou pastas com criptografia. Por quê? Caso o atacante ele tenha acesso à sua máquina, utilizando aqui uma dessas técnicas de invasão, ele não terá acesso aos seus arquivos. E uma vez que você fez backup aqui, né, mesmo que ele exclua esses arquivos criptografados ou essas pastas criptografadas, você tem um backup delas. E criptografia protege contra atacantes locais, né? E criptografia protege também contra atacantes locais, né? Seja no seu computador ou mesmo no seu disco externo, caso você queira ainda mais segurança. Por exemplo, proteger seus backups com criptografia. Crie perfis de navegação isolando suas atividades online. Aqui, o que você pode fazer? Você pode criar perfis a nível de navegador. Os navegadores oferecem lá um recurso de perfil também. Então você segmenta a sua navegação em diferentes perfis, porque caso um atacante ele consiga invadir lá, explorar uma brecha no navegador ou conseguir explorar uma brecha no plugin que você utiliza naquele perfil, ele não vai conseguir invadir o outro, porque primeiro, está isolado, e que segundo, você não instalou tal plugin. Porque o objetivo de segmentar e isolar não é repetir a atividade, é segmentar atividades. Então uma vez que você dedica atividades a um único perfil, se o atacante invade aquele perfil, ele ficará ali, contido naquele perfil. E o outro você dedicou para outras atividades. Você pode até mudar as configurações do navegador, enfim. São estratégias avançadas também. Utilize ferramentas como Firewall e verificador de URLs para verificar sites maliciosos. Existem ferramentas como Firewall que filtram o tráfego que sai da sua máquina, do seu computador ou do seu smartphone. E é através dele que você, por exemplo, bloqueia o acesso à rede de aplicativos. E o verificador de URLs permitirá que você verifique a URL antes de sair clicando. Se for malicioso, se contém rastreadores inclusive, ou se contém ali um redirecionamento para uma página, você já vai, através deste aplicativo, verificar que pode ser que trata-se de um site malicioso. Então você vai lá e remove os parâmetros e acessa o site de fato que você quer acessar. Porque o site ele pode ser um site benigno, mas contém parâmetros de redirecionamento criados pelo atacante. Ok?
Então, uma vez que você tem esse verificador de URLs, você consegue aí, digamos que, evitar esse tipo de ataque, direcionado para direcionar você a páginas falsas. Através daqueles ataques que você viu lá em cima, né? Alguns daqueles exemplos lá. E por fim, se você for um usuário, se você chegar num ponto de conseguir se desfazer, conseguir se livrar das soluções das Big Techs, se você for um usuário capaz de trocar totalmente a sua conveniência, a conveniência que você tem, usando o que você tem hoje, por sua segurança, se você quer ficar o máximo, se você quer ficar o mais protegido possível, recomendo utilizar sistemas mais seguros, baseados no Linux, no lugar do Windows. Só o fato de você não usar o Windows, você já não vai ser o alvo de vários ataques. A maioria dos ataques são direcionados ao Windows. Por quê? A maioria das pessoas utilizam o Windows. Simples, a conta é simples. Só o fato de você não estar no Windows já não estará no radar desses cyberataques direcionados ao Windows. Agora, se você quiser saber mais o porquê, por que esses ataques acontecem, por que a segurança não é tão boa no Windows, nas plataformas das Big Techs, tem mais motivos. Eu vou deixar para você conferir lá na jornada de cibersegurança pessoal, tá? Lá eu vou entrar em mais detalhes no porquê de você usar aí um sistema mais seguro em alternativa ao Windows. É claro, isso aqui é para você que quer o máximo de proteção, o máximo de segurança, tá? Se você tem dados que precisam disso, que exijam isso, o seu último passo, o seu último e definitivo passo, é claro, depois de já implementar isso aqui, e implementar tudo isso aqui também em sistemas mais seguros, é você, de fato, trocar de sistema, um sistema mais seguro, ok? E se você quiser descobrir quais são as estratégias para você conseguir realizar isso, implementar isso no menor tempo possível, ou seja, para você não ficar quebrando cabeça, tentando implementar isso, talvez de forma errada, ou quebrar muita cabeça, ou parar de quebrar cabeça tentando implementar isso sem um método, sem uma estratégia, eu recomendo que você participe, então, da jornada de cibersegurança pessoal, que vai acontecer já nos dias 20, 22 e 24, se eu não me engano, a data. Confere lá, eu mudei recentemente a data, e eu sou péssimo com data, mas, enfim, vai acontecer vai acontecer ainda no finalzinho deste mês. Então, é só você se inscrever aqui abaixo para você receber, para você ser notificado das lives. Mais uma vez, é para quem está ao vivo. Para quem não estiver ao vivo, vai perder o conteúdo, não vai receber o conteúdo. Então, é um conteúdo exclusivo mesmo para você que realmente está a fim de se proteger agora já. De ser um usuário, um indivíduo capaz de se proteger na internet. De proteger seus dados e navegar de forma segura na internet. Para isso, basta se inscrever no primeiro link aqui abaixo. Ok? Então é isso. Muito obrigado a todos que participaram aqui ao vivo comigo. E é isso. A gente se vê então nas lives de aquecimento. A primeira live é amanhã. Live de aquecimento amanhã. Então não perca. Fique ligado, se inscreva aqui, porque senão não vai receber o conteúdo complementar, material complementar, ok? Só vou enviar por e-mail, não vou enviar pelo Telegram. E o conteúdo da jornada de cibersegurança pessoal também será enviado por e-mail, beleza? Então é isso, a gente se vê. Até mais, pessoal.